Então, nós estamos lendo uma parte referente a uma menina, né, que foi estimulada pela mãe a desenvolver os seus dotes, né, físicos para se aproveitar de situações que se tornassem favoráveis materialmente na vida dela. E com isso ela angariou alguns inimigos. E está justamente na parte que a equipe espiritual está acompanhando uma reunião mediúnica que vai conversar, né, vai tentar acolher um dos grandes perseguidores dessa menina. E a gente tinha parado exatamente aqui. Né? E enquanto o espírito blasonava, usando palavras quase desconexas, Marcelo prosseguiu. Ele vai começar agora a conversa com esse espírito endurecido. Talvez você ignore, embora haja morrido o seu corpo físico, que existem leis universais de amor, das quais ninguém consegue fugir, vicejando no mundo espiritual onde se encontra. Nada acontece por capricho de quem quer que seja. As soberanas leis funcionam por automatismo e também pela interferência do pensamento daqueles que se lhes direcionam a mente suplicando ajuda e misericórdia. É o que está acontecendo em relação a você e à jovem, que lhe experimenta os acúlios da perversidade. Você se refere à víbora destruidora de vidas? Conhece, por acaso, a dissoluta e cruel, mascarada de angelitude? Insensível e interesseira, é uma destruidora de lares e de vidas. Provoca paixões, explora as suas vítimas e entrega-se a um infame comparsa que a devora. O amigo não se deve referir desta maneira àquela que é sua vítima, porquanto, da condição em que se encontra, a sua energia muito contribui para o seu comportamento enfermiço. E natural que assim aconteça, porque igualmente me comprazo na sua forma desregrada de viver, participando de todos os seus conúbios sexuais que me facultam a vampirização das suas energias que me nutrem. Aqui é interessante a gente ver, né, a sintonia de propósitos, né, aquela coisa que a gente já viu em vários dias diversos e nos livros que a gente lê, né, a atmosfera que a gente cria através dos nossos pensamentos é o que mantém ou afasta espíritos ligados a situações que nos elevam ou nos prejudicam, né, ou atrasam a nossa jornada. Né? Novamente, então, o orar e vigiar. Porque se a gente mantém aquela vibração, eu gosto de futebol, outra pessoa que gosta de futebol se aproxima de mim. Enquanto eu gostar de futebol, aquela pessoa vai manter a relação, né? Considera-se a conduta como correta, desde que lhe censura a maneira de viver. Como se pode aproveitar da sua insensatez para fruir benefícios que nada mais são que desvarios e vapores morbosos que igualmente mais o degradam? Seria melhor que não se envolvesse conosco, rugiu exasperado, quase espumando de raiva. O semblante da médium apresentava-se congestionado, numa transfiguração perfeita, refletindo a face do comunicante. Agitando-a desgostoso, o enfermo espiritual estridulou. Nosso relacionamento perde-se na ampulheta do tempo. Quando a miserável, hoje vulgar, traiu-me, já assinalada pela infâmia que lhe é peculiar. Éramos casados e pais afetuosos, pelo menos era o que eu pensava. Quando da invasão de Portugal pelas tropas francesas,
em 1808, pelo norte do país. Após instalar-se parte da tropa invasora em nossa cidade, a Tresloucada apaixonou-se por um soldado sedutor e, com um escândalo de alta repercussão, abandonou o lar, deixando-nos, o que resultou na morte de um dos nossos filhos, vitimado por enfermidade cruel, que lhe vinha devorando o corpo juvenil. Sem nenhum pudor, transferiu-se do nosso burgo para outro, entregando-se ao bandido que a seduziu com facilidade. Vitimado pela vergonha e pelo horror, mergulhei no abismo de ódio e deixei-me consumir por estranha tristeza que me levou à morte, abrindo espaço para que logo morresse também o nosso segundo filho. Quando descobri que não havia morte, procurei-a com desesperado sentimento de vingança, não mais encontrando-a por longo tempo, senão quando, há pouco, fui atraído ao seu estado atual e entendi que ela havia voltado. Nosso filhinho morto prematuro era, agora, a sua genitora, que a entregou ao próprio destino, e não sei por onde anda o nosso outro rebelde. Choro convulsivo complementou as suas últimas palavras. Logo, porém, prosseguindo. Grávida, sem o desejar, seria esse o caminho de sua reabilitação ante o crime cometido para com o abandonado, ajudando-o a recompor-se ante a falência na condição de genitora, que irei tentar impedir de consumar-se, a fim de trazê-la de volta para cá, onde a justiciarei, auxiliado por outras suas vítimas, que também a esperam. Se existe lei e justiça, este é o meu estatuto de compensação, não desejando, senão, promover o equilíbrio entre os débitos e os males que há muito continua fazendo. Na pausa que se fez natural, Marcelo, fortemente inspirado pelo benfeitor, elucidou. As divinas leis não são aplicadas em cobranças indébitas, mas sim em forma de mecanismos de reabilitação e de reequilíbrio. Sem dúvida, a insânia por ela perpetrada é muito grave, mas não lhe cabe o direito de fazer justiça, porque o seu é um critério caprichoso e cheio de rancor, empurrando-a para a vingança insana. Deus não necessita do nosso apoio a fim de fazer que as leis de amor sejam respeitadas e aqueles que se comprometem recebem o necessário corretivo. Para tanto, existem as enfermidades depuradoras, as circunstâncias do destino, os fenômenos problemas da afetividade e do relacionamento, os acidentes, as anomalias orgânicas e mentais. Enfim, uma infinidade de métodos eficazes para a recuperação. Enquanto que, ao aplicar a servícia pela vingança, aquele que a perpetra cai no abismo dos crimes hediondos, por desconhecer a justa medida para a correção do equivocado. Não lhe cabe, portanto, o direito de desforço, por mais se justifique na condição de vítima. Esse é um ponto bem interessante, né? Porque essa relação de ódio que se cria, né? Que faz a vítima virar algoz, aí depois a vítima muda o ciclo e deixa de ser a vítima para virar algoz. Esse círculo vicioso, às vezes, né? Eu já vi em livros, né, se perpetram por séculos, um sempre perseguindo o outro e sempre querendo se vingar pelo que sofreu.
Aí, quando muda o papel, um desencarna, o outro encarna, o que era vítima vira o algoz. Isso, às vezes, cai num troço incrível. E sempre tem a desculpa, né? Você tem a razão para o seu ódio, né? Ele justifica o ódio dele, né? Que é justificado, né? Esse sentimento, mas não cabe a ele, né? Não cabe a ele que fazer a justiça. A justiça é divina. Mas cabe a ele o quê? A ser melhor, a perdoar, né? O que nos cabe? Né? Essa que é a pergunta. O que nos cabe? Porque sempre vai ter um pisando no nosso calo. É perdoar. Não cabe a nós buscar justificativa para a gente revidar. E Jesus quebrou essa lei, né? De olho por olho, dente por dente. Jesus veio justamente para isso, né? Para a gente aprender a exercer o perdão. Esse é o evangelho. Isso que a gente tem que aprender. E os casos, como você falou isso, é um atrás do outro. A gente arruma justificativa para a gente retaliar o outro, em vez de perdoar e ajudar o outro. Né? Ele pisou porque não sabia ou não tinha conhecimento. Perdoa e fala, ó, você me machucou, mas siga o seu caminho. Até sem levar para essa relação, né, de ódio, perseguidor, perseguido, né? Bom dia, Cibele. Até no nosso dia a dia, nossos pequenos deslizes, a gente sempre tenta arrumar uma justificativa, né? Uma coisa que amenize a nossa consciência. Isso. A gente sempre é muito condescendente, né, com as nossas escorregadas. Né? Exatamente. Não, mas foi por isso, foi por aquilo, eu me distraí aqui. A gente nunca assume, não, errei porque eu fiz errado, ponto, acabou. Vou pagar o prejuízo e vou tentar não repetir. Pedir o perdão e reparar o prejuízo, né? A primeira coisa é pedir o perdão, né? Errei. E, gente, quando a gente assume os nossos erros, as nossas falhas, nos torna melhor. A gente se torna melhor. Quando a gente perde o perdão, é tão importante pedir o perdão. Inclusive, às vezes, não tem jeito de pedir perdão, né? Às vezes, outro dia estava conversando sobre isso. Às vezes a pessoa nem está aqui mais, né? Peça perdão de coração, né? É importante. A pessoa, independente de onde ela esteja, ela recebe o pedido de perdão. E esse caso que você levantou agora, eu acho assim muito bacana, porque às vezes acontece, né? Você se toca, né, de alguma situação, alguma atitude tua que não foi legal e você não tem mais a oportunidade, não digo nem reparar, mas de reconhecer, né, a quem você atingiu aquela atitude, digamos assim, menos digna, né, em relação a ele, né? E isso causa uma dor mais profunda do que se você só reconhecer, você saber que errou e não ter como reparar, acho que incomoda muito mais a gente do que qualquer outra coisa. Quantos filhos tem ideia que a gente só reconhece depois que perde, né? Tem esse ditado, né? Quantos filhos não gostariam de pedir perdão ao pai? Peça, ele recebe, né? O amor, ele não tem fronteiras, né? E o perdão sincero, quando você pede um perdão sincero mesmo, né? Eu gosto muito de Jesus, quando Maria Madalena vai limpar os pés de Jesus e tal, e vá e não peque mais. Seus pecados estão perdoados, vai e não peque mais. Então a gente pode pedir o perdão sempre, em todas as condições, né? Independente de que tenha ocorrido, né? Isso alivia a alma. E fazer o bem. Se você não pode regenerar, faça para outro. Né? O Silvio me fez um bem, mas eu não tenho jeito de reparar, recompensar esse bem que o Silvio me fez, eu faço ao outro. Chama corrente do bem, né? É a questão do nosso orgulho, né? Você acha que às vezes se desculpar é se humilhar. Então o pessoal confunde humildade com humilhação. Estamos aqui aprendendo. Eu também fiquei pensando nas
verdades que não são ditas, né? Que, por exemplo, sei lá, uma pessoa pergunta se isso aqui é certo ou não, e você, meio para não falar a verdade, não deixa claro, né? Às vezes a gente faz isso por educação, não vou falar isso, não vou falar que essa cor não combina com a outra cor, porque para não ofender. E às vezes você está deixando de ajudar a pessoa, né? Não sei se eu fui clara no que eu quero dizer, mas a gente aprende a não falar a verdade por educação, às vezes, né? Foi E muito claro. Desde que não ofenda, né, Ana? Você pode ser, eu acho que assim, você pode ser sincero com a pessoa, desde que não ofenda a pessoa, porque cada um tem um caminho, né? E a gente tem respeito à individualidade, né? Então, você ser sincero é importante. Mas, às vezes, se você vê que essa sua sinceridade, a nossa sinceridade, vai ofender o outro, né? Que a pessoa não quer nem ouvir isso, que a cor dela não combina, né? Então, às vezes, é melhor... uma linha tênue, né? É muito tênue, mano. Muito tênue. Mas acho que aí... Não, pode completar, Romulo. Às vezes ela te pediu perdão. Porque, às vezes, a pessoa nem está preparada para perdoar. Ela vai falar, não te perdoo. Mas você fez a sua parte. Né? Eu já vi acontecer isso. Inclusive, por coincidência, semana passada eu almocei com um amigo. E falei com ele, perdoa. Né? Você não sabe nem o que ele fez. Você não importa o que ele fez. Perdoa. Não, ele tem que aprender a lição. Já basejou, então agora perdoa. Vai ficar até quando você conversar... É pai e filho, viu, gente? Vai ficar até quando você conversar com o seu filho. Chegou a proibir o filho de entrar em casa. Falou que, bom, tá bom. Perdoa. Acho que Sabe o perdão... lá quais são os ajustes que eles têm a fazer, né, um com o outro, né? Perdão. Siga o perdão. A gente não sabe. Eu não sei nada da minha vida. Perdoa. E às vezes a gente tem que... o exercício do perdão, o exercício da humildade que você falou aí agora, Silvio, porque às vezes a pessoa quer exercer a caridade, vai servir sopa, vai fazer isso, vai fazer aquilo, doa uma roupa, mas se o coração não estiver puro, não adianta. Né? Tem que esse texto de hoje nos reflete muito sobre isso. Né? A pessoa que ela busca justificar por que ela está vingando, né? Mas nada justifica a vingança. E não pertence a nós a justiça. A justiça é divina. E sempre assim será. E cabe a nós a nos perdoar e perdoar o outro. O perdão tem a ver com a gente, né? Não com o outro. Com Sim. certeza. Sim. E essa coisa, né? Assim, tem muito a ver com aquela história da comunicação não violenta, né? Porque, assim, eu acho, né, como a Ana falou, a gente tem muito isso. Até se diz que quem nos ajuda mais é o nosso inimigo do que o nosso amigo. Porque o nosso amigo sempre... Pô, eu não vou falar isso para ele que ele vai ficar chateado. E o inimigo taca na cara, né? Você é isso, você fez aquilo. Tudo bem que é destemperado, mas você... Às vezes aquilo serve para te alertar. Então, essa coisa... eu acho que, assim, a gente vai aprendendo que a verdade é o caminho. Então, a verdade tem que ser sempre dita. Mas eu acho que aí entra o problema, como você falou, Romulo. Sem ofender, então aí a gente cai no que agora está se tornando mais trabalhado, né? Que é a comunicação não violenta. Você, digamos assim, né, entre aspas, chamar a atenção, mas com amor. Você dizer... E para a gente ainda é complicado você dizer que alguém está errado, mas de um jeito que ele aceite aquilo bem, ainda é difícil para a gente fazer e para quem recebe a reprimenda. Então, o eu. Na minha verdade, eu acho que não é assim. No meu ponto de vista, não é assim. Uhum.
a gente traz para nós, né? Por exemplo, do meu ponto de vista, essa cor não combina, mas se você acha que tá bom, tá bom. Entendeu, Ana? Porque às vezes a gente. Não, mas isso aí não deve ser assim. Aí você quer que ele mude na hora, você quer que ele aceite, não só reconheça que você está certo, né? Que tem isso também, quando você vai chamar a atenção, você quer que o outro reconheça que você está certo, é o primeiro ponto. Isso. E depois que ele não só aceite que você está certo, mas que passe a fazer o que você orientou. Então, e não tem ninguém totalmente certo, né? E nem totalmente errado. É isso que traz as questões da comunicação, né? Às vezes a pessoa pergunta sem querer a resposta e o outro responde sem considerar a pergunta. Sim. É exatamente isso. Você definiu exatamente isso, a situação. Você pergunta sem querer saber a resposta. E o outro responde sem prestar atenção na pergunta. Eu lembrei no caso aqui mágico. A esposa chegou para o marido, isso é verdade, viu, gente? E eles são muito interessantes. E eles falam de um jeito bem interiorano, bem mineirinho, né? Mineirense. Oi, bem, como é que eu tô? Tô bonita? Você viu que eu emagreci bem? Como é que eu tô? Você não emagreceu nada, continua gorda do mesmo jeito. Atrapalhou tudo. Atrapalhou tudo, né? É aquela história, né? Ficou bonito? Não. Mas, tá bom, o que você acha? Gente, mas isso do exercer o perdão, saber contrapor, saber nos conduzir na vida, né? Todos esses enredos, para a gente trazer para a gente, né? O que a gente aprende, o que a gente tira, né? Como é importante a gente saber que não cabe em nós a justiça. Isso que é o que a gente tira aqui, o sumo do sumo, né? Um aprendizado aqui fantástico. Não queremos ser justiceiros, nós não somos deuses, gente. Nós somos pecadores como aquele outro que a gente acha que está errado, tanto quanto ou mais. Exercer o perdão. Ele vai falar aqui, né? Em verdade, o que atormenta não é o ódio, e sim a sua ignorância a respeito das leis divinas. Eu até vou contar a história que eu falei isso da cor, porque foi a minha mãe estava saindo faz uns 4, 5 dias. E daí, meu Deus, uma blusa listada, uma calça, não sei. E daí ela perguntou para mim, eu disse, não, tá bom, eu nem vi as cores, né? E a minha irmã, mãe do céu, volta a trocar, porque não dá para sair assim. Daí ela voltou, saiu bem arrumadinha, sabe? Então, é justamente isso. Eu nem prestei atenção, porque para mim tanto faz a roupa, mas o que a minha irmã alertou e ela voltou e saiu bem, né? Bacana. Então, é uma coisa, é simples, mas eu levei lição para tudo, né? Quando a pessoa pergunta, talvez ela queira uma resposta, não queira só ser validada. Mas tudo sério, porque às vezes você fala e a pessoa se ofende. Sim, tudo que está nos livros foi uma observação do dia a dia. Né? O que você contou agora, Ana, é o dia a dia nosso, que é um aprendizado. Mas você trouxe esse aprendizado, você observou, você analisou, você refletiu sobre. Né? Teve a humildade da sua mãe, né? Olha a humildade da sua mãe. Né? Teve a sua irmã que foi sincera com a mãe, né? Olha que coisa bonita, um exemplo do dia a dia. Olha que coisa mais linda essa história. É uma história de amor, né? E de humildade, de sinceridade. Isso é o dia a dia que Deus nos dá todos os dias. Deus nos dá essa oportunidade de refletirmos, né? Sobre as experiências do dia a dia. É o grande livro da vida. É por isso que diz, né? Os grandes professores de cada um de nós estão dentro da nossa própria família, né? Que na nossa família terrena, né? Ou são antigos amigos ou são antigos inimigos. Não tem meio termo. E cabe a nós sermos amigos de todos. Né? Como você falou anteriormente, o inimigo te despertou, te fez alguma coisa e está tendo uma oportunidade de reparar.
Olha como é que... Olha o engendramento divino. Né? Uma pessoa que foi inimiga sua, que você fez um mal para ela, reencarna no mesmo berço. Né? Você fala assim, não, eu odeio meu irmão. Por que você odeia ele? Né? Então, vamos trocar esses ódios pelo amor, vamos compreender mais do que ser compreendido, que tudo se resolve. E extrapolando daqui para o mundo espiritual, ou do mundo espiritual para cá, né? Como é que a gente resolve entre nós as nossas desavenças? Não é conversando? A gente se senta aqui, vamos conversar, vamos resolver. Ah, você fez isso, eu fiz aquilo, e daqui para frente como vai ser? Né? E acho que isso é que a gente tem que ir firmando, né, dentro da gente, né, no nosso dia a dia mesmo. Sim. E quem não comunica se estrubica, né? Já dizia o grande filósofo Chacrinha. Quem não comunica se estrubica. Então, mas a comunicação não violenta, né? Não é chamar para conversar, para tirar as diferenças. É conversar com amor, né? Uhum. E às vezes a gente fala, senta aqui, vamos conversar. Danou tudo. Né? Eu chego com meus filhos, eu faço o seguinte, e eu falo isso para meus amigos. Quando eu já estava na adolescência, né? E quando meu filho fala, papai, quero conversar com você, eu paro tudo. Porque ele nunca vai querer conversar comigo. Porque toda vez que eu vou conversar com ele é para corrigir, né? Esse papai chato, né? Então, toda vez que meu filho chegar, papai, eu quero conversar. A hora que você quiser, até agora, eu paro tudo que eu estou fazendo, tudo. Se eu estiver lavando louça, eu fecho a torneira e vou conversar com meu filho. Por quê? Na hora do outro. Né? Aquela hora que eu tô com uma espinha na garganta, eu ligo para o Silvio, Silvio, eu preciso conversar com você. Né? Então, saber receber o outro na hora do outro. Né? Vamos lá, 8h30.